Olá, eu sou Ângela Ferraz, sou designer da TIC Textura e Companhia e agora nós vamos ensinar uma técnica com a textura madeira. E ao meu lado ele, Silvio Vargas. É um prazer estar aqui, obrigado, viu, Ângela, pelo convite. É uma honra realmente poder estar representando a marca nesse momento. E agora nós vamos mostrar como é que a gente faz a textura madeira realista ou madeira esculpida. Com presença forte em qualquer decoração, a madeira é um material extremamente versátil para a arquitetura e a decoração, já que pode ser aplicada tanto em paredes em áreas internas e externas. Seu uso remete ao conforto e aconchego. Por sua neutralidade, combina facilmente com outros materiais, servindo de base para os mais diversos estilos de ambientação, seja clássico, rústico, vintage, contemporâneo e industrial. Inspirada por essa atmosfera, a TIC Texturicia traz para o mercado a textura madeira, um revestimento acrílico e hidrorrepelente, destinado para decorar e proteger paredes e tetos, tanto ambientes internos como principalmente ambientes externos. E quais as ferramentas que você vai usar? Bom, eu vou usar aqui para aplicar o primer, rolo, né? Se eu fosse uma parede real, eu usaria também trinchas para fazer os recortes. Nós vamos usar depois a desempenadeira, bem como também essa escova aqui para efeitos. Nós vamos, obviamente, usar antes, né, a fita crepe para isolar. Após a secagem da massa, eu vou fazer a escultura da madeira usando chaves de fenda. E vou usar também uma régua para poder fazer a demarcação das tábuas. E por fim, vou usar trinchas e pincéis para fazer a pintura ou tingimento propriamente dito. Ok, vamos começar? Com certeza, vamos lá. Uma dica importante é preparar, a diluição do primer, conforme o recomendado em etiqueta localizada na frente da embalagem. No caso do Silvio, o primer já está preparado. Então eu vou aplicar aqui o primer na minha superfície, que seria a representação da minha parede. Ok. Como ela é um fundo, não tem muita necessidade de uma ordem específica. Nós podemos aplicar, se ficar algumas manchas, algumas falhas, isso não é fundamental. Uma cobertura homogênea 100%. O importante é que o fundo ele apareça, porque depois da aplicação da textura, nós veremos o porquê que é necessário ele ter uma cor de contraste, né? Aqui a gente está usando marrom tabaco. Para dar uma impressão de profundidade, não é? Também, isso vai ser muito importante. Bem como as demarcações, elas vão ficar bem ressaltadas. E a função do primer é de extrema importância. Ele promove a aderência da textura sobre a parede, remove partículas soltas e facilita no deslizamento da massa. Feito isso, a gente espera quanto tempo? Entre 2 a 4 horas de secagem para poder vir à próxima etapa, que é a aplicação da massa. Muito bem! Aqui com o primer já seco, após 4 horas aproximadamente. Então eu vou vir com a minha desempenadeira, a espátula, vou aplicar aqui uma porção de massa. Como uma aplicação geral, então eu posso colocar uma camada generosa aqui para poder espalhar na parede. Quando eu cheguei nesse momento que eu acho que já está mais ou menos homogêneo, então eu tiro o excesso, devolvo aqui. Você trabalha a cada quantos metros aplicados para voltar e tirar o excesso? Eu tento trabalhar cerca de uma tábua inteira, né? Que eu calculo com cerca de 30, 40 centímetros de altura, 2 metros de comprimento, até 3 metros, porque esse é o tempo que eu tenho para aplicar e ela já chega no ponto para voltar fazendo os riscos. Então, se eu esticar muita massa, ela vai passar do ponto. Entendi.
Aqui você desempenou, distribuiu e agora? Aí, percebi que agora ela está praticamente homogênea. Então eu venho com uma escova só para aumentar aqui a sensação real da fibra da madeira, usando uma escova para efeitos. No sentido dos veios da madeira mesmo. Ela pode tremer um pouquinho, não tem problema, ela pode fazer alguns ondulados. Que também fica bacana, não é? Justamente porque a fibra da madeira, ela não é retinha. Até porque a proposta é fazer as madeiras na horizontal, certo? Se eu fosse fazer na vertical, eu puxaria com a ferramenta deslizando de cima para baixo. Isso, de igual forma. No entanto, essa questão de ser horizontal ou vertical vai depender do acabamento que eu quero dar para o ambiente. Se eu quero fazer com que ele pareça mais amplo, então na horizontal. Se eu quero fazer com que o pé direito seja mais alto, eu tenho essa impressão, então eu faço na vertical. Bacana. E agora? Aí agora vamos esperar o ponto. Aí a massa chegou no ponto, onde a gente encosta o dedo e ela não está saindo mais. E aí então eu vou começar primeiramente fazendo a divisão das tábuas. Então eu vou chegar numa certa medida. Então, aí você vai utilizar uma régua, muito utilizada em obra, certo? Justamente. Então eu vou pegar uma chave de fenda mais larga e vou marcar aqui, ó, aonde eu quero. O bacana é sempre trabalhar em dois, não é? Vamos falar que a minha parede tenha 2,5 metros. Essa régua existe no mercado de 2 a 3 metros. Então, enquanto um segura numa extremidade, o outro apoia do outro lado. E aí vem riscando. Porque se a gente for riscar sozinho, você concorda? A régua pode correr. Com certeza, né? Claro, é necessário fazer as medições, também fazer o nivelamento da parede, usando prumbos, né? Níveis de mão ou nível a laser. Todos os equipamentos que tivermos nessa disposição para causar uma precisão, desde nível e prumo, vai ser excelente. E com certeza ter um apoio de uma outra pessoa para riscar facilita muito o trabalho. E aí, na sequência, eu volto aqui tirando o excesso, ó, conforme a minha ferramenta. E aí eu tiro esse excesso aqui, já tem uma marcação. Vou usar essa trincha aqui para tirar, fazer uma limpeza. Claro que numa parede isso vai direto para o chão, né? Não vai ficar sobre a minha superfície. Justamente. Aí aqui eu vou voltar e vou seguir aqui mais ou menos. Se eu tiver uma espátula, uma desempenadeira do tamanho da tábua que eu quero, eu posso usar a própria ferramenta aqui para fazer o risco como se fosse a amarração da tábua. Ou posso continuar com uma outra régua menor. Sim. Então eu volto, risco, e aí eu tiro o excesso. Tirei o excesso, faço uma prévia limpeza. Pronto, aqui eu já tenho primeiramente as dimensões das tábuas que eu vou trabalhar. Ok. Às vezes eu posso usar um esboço no qual eu desenho primariamente qual é a ideia dos tipos de veios que eu vou fazer em cada tábua. Mas quem quiser pode fazer aleatoriamente conforme a sua imaginação também. Uhum. Então eu vou começar aqui primeiramente com um nó. Então eu vou fazer aqui um oval bem pequeno, um círculo oval acompanhando nessa proporção também aqui em volta. E aqui eu faço outro também ovalar. Lembrando que para você fazer esta parte, essa etapa, a massa tem que estar semi-seca, não é? Se ela estivesse seca, você não conseguiria trabalhar em cima. Ou teria muita dificuldade, né? Como essa aqui ela já está um pouco seca,
a mais do que o ponto ideal. Então ela pode causar dificuldades, mas ainda dá para trabalhar mesmo assim. E aí eu faço o fechamento aqui do nó. Fiz o fechamento. E aí agora eu só vou brincar aqui com a superfície. Preencher com veios. Vou jogando essa proporção aqui. Simples, bonito e eficiente. Maravilhoso. Agora aqui eu idealizei segundo a amostra, eu coloquei aqui um nó central, né, o nó do cerne da madeira invertido. Então eu vou começar aqui e volto aqui fazendo aquele mesmo raciocínio daquele nó ali. Dando a impressão que foi um corte, uma madeira cortada, né? Cortada e feita encaixada. Aqui, esse encaixe. Porque se eu fizesse aqui primeiro e depois cortasse, ficaria muito artificial. Mas dessa maneira eu consigo dar naturalidade ao efeito e aumentando aí a sensação do realismo. Simplesmente eu vou ampliando aqui essa proporção. E não importa a colocação da ferramenta, o ângulo que você coloca para riscar. Isso não faz muita diferença. Vai depender muito do estilo da pessoa. Ok. Aí aqui eu já tenho duas tábuas prontas embaixo. E aqui este nó, eu fiz ele reverso, né, para mostrar aqui a emenda das tábuas, como sendo duas tábuas diferentes e não uma tábua só que eu simplesmente cortei aqui para dar uma sensação falsa de emenda, né? Então, aqui eu vou fazer essa mesma técnica, só que inversa. Eu vou começar aqui desse lado. Aí eu vou continuando aqui, olha, a reversão deste aqui. Então eu posso parar aqui mesmo, se eu achar que é mais fácil para eu executar. Eu faço este nó dessa forma. Eu volto do outro lado e faço aqui. Até o quanto eu quiser, até quanto eu ficar satisfeito. Mas tem que ter uma simetria, uma certa simetria e uma certa proporção nessa evolução. E aí eu faço o fechamento do nó central, que é o cerne. Então eu venho aqui, ao invés de fazer uma nova trilha, eu simplesmente sigo. Seguir aqui também. E aqui agora eu venho preenchendo nas proporções. Proporcionando aqui um efeito bem simples, prático de fazer e sem muito esforço, sem raciocinar muito sobre o que eu vou fazer. E aí eu pego e limpo toda essa poeira aqui que ficou. Se fosse numa parede, eu iria pegar uma vassoura e varrer como se estivesse varrendo uma casa. Por mais que a massa esteja seca, fica realmente um resíduo, não é? Só que ela aglutina. Então o ideal realmente é, antes de passar para a próxima etapa, é pincelar, remover ou vassourar, como queira. Isso mesmo. Aí após a massa seca, eu não sei exatamente qual o prazo mínimo ideal, né? Eu espero de um dia para o outro para fazer a próxima parte. Aí aqui eu já tenho a minha plaquinha pronta. Silvio, em relação aos reagentes, que cor você gostaria de usar? Bom, naquela proposta ali eu usei somente 2 reagentes. Eu usei da cor carvalho e também a cor IP. Ok. Você quer finalizar com canela preta? Ou para essa técnica vamos utilizar apenas 2? Seria uma opção para um recurso a mais, né? Mas basta 2 reagentes. Ok. Então eu vou abrir aqui o lacre. Ele já está numa textura boa.
uma textura mais fluida. Poderia misturar um pouco de água para ele render mais, né? E também ele dá uma translucidez maior, faz com que esse fundo ele apareça um pouquinho. Então eu posso trabalhar com ele um pouco mais diluído, mais translúcido, mas quando ele está de uma forma integral, ele tem uma cobertura maior. Então com um único reagente eu consigo vários tons da madeira. E aí com a técnica de mesclagem eu consigo fazer com que a naturalidade seja ainda maior. Então eu vou aplicar aqui, ó, de modo geral, simplesmente uma aplicação por igual, sem muita complexidade, para poder vir com a próxima etapa. Então nesse primeiro momento eu vou simplesmente fazer uma cobertura da minha superfície. Dessa forma eu ganho rendimento na minha aplicação. E você sabia, Silvio, que esse produto você pode usar tanto interno como externo? Sim. Aliás, essa é uma grande vantagem, né? Porque a gente consegue um acabamento sensacional com um produto deste, e a gente tem a certeza de que pode dar uma garantia para o cliente de que vai poder tomar sol e chuva sem a menor preocupação. E o bacana é que em cima desse efeito, apenas a pincelada de uma cor do reagente madeira já dá um efeito incrível, não é? É verdade. Por esse motivo que eu mencionei, né, que se usarmos uma única cor, mas uma parte diluída e a outra parte integral, a gente já consegue um efeito muito, muito natural. Então, eu vou parar por aqui com essa cor e eu vou utilizar esta agora, que é o IP. Que, aliás, é uma das suas cores favoritas, não é? Com certeza. E eu acho essa combinação aqui sensacional. Então aqui agora eu vou trabalhar os veios centrais, os nós centrais. Então eu vou começar primeiramente por essa parte aqui, ó, mais larga. E aí eu vou pintar a borda. E aí com o pincel aqui, ele já está praticamente seco, então eu vou fazer uma mesclagem com a tinta, com esse reagente que ainda está molhado embaixo. Dando uma esfumada nas duas cores. Isso causa uma sensação de sombra e luz, dando naturalidade aí ao cerne da madeira, que é, por natureza, uma parte mais escura. Aí feito isto, vou para o próximo. Basicamente é esse o procedimento, não é? Completar a parede colorindo. A TIC Texturicia oferece e disponibiliza 12 versões de cores na versão reagente madeira, e a 13ª é o canela preta, que possibilita você dar mais realidade, né, ao seu efeito. Isso acontece, Angela, porque o canela preta a gente consegue causar alguns pontos que ele dá a semelhança de um envelhecimento da madeira. É como se juntasse ali um certo pó ou que ela queimasse com o decorrer do tempo, então dá aquela impressão ainda mais natural. Ótimo para usar quando você quer causar aquele impacto da madeira de demolição. Sensacional, sem canela preta não funciona. Eu particularmente adoro. Bom, nós temos aí a técnica pronta do Silvio Vargas, uma técnica que nós costumamos apresentar, que é o efeito madeira rústica. Muito prático de aplicação, não é? Silvio, você sabia que com a textura madeira é possível fazer outras modalidades de aplicação? Sim, porque justamente essa textura ela é muito, muito versátil. Então além da madeira, podemos fazer rochas, pedras. E por falar em pedra, nós temos uma amostra que um profissional da pintura, Fábio Linhares, fez pra gente. Ele aplicou a textura madeira e criou o efeito pedra-ferro. Incrível!
Ele utilizou os reagentes, várias cores, e para criar o efeito profundidade ele usou canela preta. E ainda, com a textura madeira, ele fez o efeito tijolinho. Bom, então é isso. Eu quero agradecer ao nosso convidado, meu querido amigo Silvio Vargas, mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, como disse, é uma honra, né, estar podendo aqui fazer esse vídeo, demonstrar um pouquinho da minha técnica, que esse material extraordinário proporciona aos profissionais. Eu que agradeço. Então é isso. Essa foi a técnica de aplicação com a textura madeira. Se você quiser mais dicas, fique ligado nos próximos vídeos da TIC Textura e Companhia.